E aí galera, tudo bom? Tranquilo com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madruga para aquele que passa a noite estudando, eu espero. Hein? Tranquilinhos? Bom, vamos dar sequência aqui. Nós vamos hoje abordar uma publicação, começando ela do zero, ICA 115, que trata de mensagens ATS, mensagem de tráfego aéreo. Tranquilo? Qual é a relevância, qual é a importância dessa matéria? É porque, assim, diferente da 112, diferente de regras de plano de voo, que são muito usuais, no dia a dia a gente faz uso de fato delas. Né? 112, a 137, o MCA de fraseologia, a nossa ferramenta de trabalho, etc. Essa 115 é tramitação de mensagens, tem muito a ver com salas AIS. Tem algumas mensagens que são automáticas, né, do sistema automatizado, exemplo de Sagitário. Então, elas não estão no nosso dia a dia. Aí, uma chance de cair uma questão, e se você não estiver assim, bem afinado com a matéria, né, pode te levar aí uma rasteira. Então, para evitar a rasteira, vamos destrinchar a 115. Previsto aí 2 bate-papos. Começando. Disposições preliminares da ICA 115. Finalidade. Essa instrução tem por finalidade estabelecer as regras relativas ao conteúdo, formato e a aplicação das mensagens ATS, bem como os procedimentos pertinentes para a veiculação de tais mensagens. Então, âmbito. O constante nessa instrução de observância obrigatória aplica-se aos órgãos e usuários do CICEAB responsáveis pela veiculação das mensagens ATS. Transmissão das mensagens. As mensagens descritas nessa publicação devem ser transmitidas pelo serviço fixo aeronáutico ou pelo serviço móvel aeronáutico, conforme aplicável. Bom, entender que é pelo serviço fixo, no chão, aqui, tramitação de mensagem, né? Através de AFTN, AMHS, etc., mais tranquilo. Mas como é que seria uma tramitação de mensagem pelo serviço móvel? Aí só para exemplificar um caso, é quando o piloto, por exemplo, faz uma apresentação de um plano a fio, né, por exemplo. O serviço fixo aeronáutico inclui a AFTN, a MHS, circuitos orais diretos, telefones, ou intercâmbio digital de dados entre os órgãos do serviço de tráfego aéreo, a versão aí automatizada. Bom, a FTN e a MHS são siglas que a gente, como controlador, fica ouvindo, fica escutando e tal. Mas vai que cai numa questão aí, por exemplo, né, para saber literalmente o que é cada uma dessas siglas. Então, para a gente gravar aqui. A FTN, Rede de Telecomunicações Fixas Aeronáutica. A MHS, Sistema de Tratamento de Mensagens ATS, dos sistemas automatizados. Tranquilo? Firmem esses dois conceitos, essas duas abreviaturas aí. Então, relendo. A FTN, Rede de Telecomunicações Fixas Aeronáuticas, e a MHS, Sistema de Tratamento de Mensagens ATS. Voltemos. Procedência das mensagens. Para fins do serviço de tráfego aéreo, as mensagens ATS devem ser originadas por órgão ATS, AIS ou pela aeronave, de acordo com o especificado nessa instrução. Então, a procedência, a origem dessas mensagens. Para fins dos serviços, as mensagens devem ser originadas por órgão ATS, AIS, né, ou pela aeronave, de acordo com o especificado. Sumindo eu, aparecendo o texto. Não obstante o disposto que nós acabamos de ver no item 221, as mensagens de plano de voo apresentado, FPL,
e as mensagens de atualização, exemplo, a famosa DLA, CHG, cancelamento, CNL e tal. Então, as mensagens de plano de voo apresentado ou as mensagens de atualização correspondentes poderão ser originadas por outro setor devidamente credenciado, desde que sejam observadas as demais regulamentações em vigor. Por exemplo, algumas as empresas, né, já tem o papel do DOV, despachante operacional de voo. Então, isso no passado tinha praticamente um DOV por aeroporto. Hoje, com recurso, internet, etc., salvo engano, só tem Rio de Janeiro e São Paulo. Posso estar enganado aqui, mas da informação que eu tive aí, a recente até, eles hoje se concentram em Rio de Janeiro e São Paulo, e de lá o cara faz, por exemplo, uma DLA de uma aeronave da TAM de Teresina para Fortaleza, de Boa Vista para Rio Branco, enfim. Tem zero trauma, problema nenhum, porque ele faz uso desse recurso, né? Faz uso da internet, etc. Mas eles são o que importa para esse texto aqui, que é no item 222, lá no final. Poderão ser originadas por outro setor devidamente credenciado. Então, essas empresas têm esse credenciamento para fazer a apresentação de plano, fazer as modificações e etc. Tranquilinho? Destinatário das mensagens. As mensagens de plano de voo apresentado e as mensagens de atualização correspondentes, com exceção do item 232, que está aí à frente, serão encaminhadas aos órgãos ATS e ou AIS pertinentes, de acordo com o especificado nessa instrução. Então, a mensagem de plano de voo apresentado e as de atualizações, regra, serão encaminhadas aos órgãos ATS e ou AIS pertinentes. 232. As mensagens de plano de voo apresentado e as mensagens de atualizações correspondentes originadas pelo explorador, aquele credenciado lá, da aeronave ou seu representante credenciado, deverão ser endereçadas à sala IS do aeródromo de partida, ou na inexistência de sala IS neste aeródromo, a outra sala IS que tenha sido designada. Então, aqui no item 232, eu quero atrelar isso à ICA 111, de plano de voo, a gente vai ver em seguida. Mas voltando aqui, porque isso aqui não pode dar confusão. As mensagens de plano de voo apresentadas e as de atualização correspondentes, as que são originadas pelo explorador da aeronave ou seu representante credenciado, essa turma que tem acesso, fica aí para as empresas aéreas regulares, deverão apenas ser endereçadas à sala IS do aeródromo de partida. Bom, agora, para que a gente não fique em dúvida, deixa eu dar uma passeada na ICA 111, de plano de voo. 111 de plano de voo foi um assunto já tratado, essa ICA já foi tratada, o assunto foi tratado com o Heitor, quando ele abordou essa publicação, e ela era e é comum, sempre foi comum, tanto ao CEFOI quanto para o EAOF. Tranquilo? Aqui eu só preciso, para que a gente não fique em dúvida, daquele texto que eu acabei de ler, que as mensagens feitas, originadas pelo explorador ou alguém credenciado, que são obrigatoriamente enviadas, mandadas para a AIS do aeródromo de partida, ou se não tiver um AIS do aeródromo de partida, uma outra AIS que tenha sido designada para suprir coisa como, às vezes, não funciona 24 horas por dia, alguma coisa nessa linha, tá bom? Mas regra de plano de voo. Então, voltando. Nós temos plano de voo, temos, primeiro, a obrigatoriedade de apresentar o plano, quando é que é obrigado, quando é que é dispensado. Então, não vou nem puxar muito esse assunto, mas voar instrumento, né? Independente da regra, se for voar em área controlada, se for voar naquela ZIDA, Zona de Identificação de Defesa Aérea, que fica lá próximo à nossa divisa, que por exemplo, a turma de defesa aérea quer o conhecimento de todo mundo. Então, mesmo que seja na FIR, é obrigatória a apresentação de plano de voo. Então,
é obrigado a apresentar o plano. Aí tem duas opções. Nós temos o plano completo e o plano simplificado. Plano simplificado, necessariamente para quem vai voar. Visual, voo local. Então, se o voo acontecer inteiramente nas áreas ATZ, CTR e terminal, ou se não for nessas áreas controladas, se ficar restrito a um raio de 27 milhas, né? O cara decola de uma rádio, que não é área controlada em volta, é prestação do serviço AFIS, e se ele não se afastar além de 27 milhas ou 50 quilômetros num voo local, aí, tranquilo. Plano de voo simplificado, necessariamente visual e nesse contexto. Beleza. Então agora vamos aqui para a obrigatoriedade, para a apresentação do plano de voo completo primeiro. Volto para cá. Plano de voo completo. Apresentação. A apresentação do PVC, então é a portuguesada sigla, plano de voo completo, deverá ser realizado a qualquer CAIS ou sala AIS. Então, Centro de Informação Aeronáutica ou a sala que presta serviço de informação aeronáutica. Mas pode ser apresentado o plano completo a qualquer sala AIS. Não necessariamente a sala AIS do aeródromo de partida. Essa apresentação poderá ser feita de algumas maneiras. Pessoalmente, então o piloto vai lá, apresenta o plano, utilizando o formulário disposto no anexo alfa, né? Então tem aquele formulário amarelinho lá, o original do plano de voo. Hoje eu nem sei se ainda tem algum AIS que trabalhe com isso, porque nas AIS, quando a pessoa vai apresentar pessoalmente, tem um terminalzinho de um computador, mas enfim, ele está lá. Em vez de preencher o papel, ele está preenchendo num terminal, num computador. Ou ainda, pelo fornecimento dos dados desse formulário, aí tem uma opção hoje, que é o que todo mundo faz pela internet, é possível por telefone, eu acredito que está escrito aí, ou por fax. Beleza? Então, voltando. Apresentação do plano completo. Está ali sublinhado, é o item 3.1. Plano completo deverá ser realizado, a apresentação do plano completo deverá ser realizada a qualquer sala AIS ou esse Centro de Informações Aeronáuticas, o CAIS. Qualquer uma, não necessariamente o de partida. Essa apresentação poderá ser realizada pessoalmente ou de outras maneiras, né? Pode ser pessoalmente, preenchendo o papel lá, o formulário, ou fornecendo os dados pela internet, por telefone ou por fax. Item 3.1.2. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, que eu acho que fica melhor. Apresentação do plano completo por meio de telefone ou fax deverá ser destinada a uma sala AIS situada na mesma FIR do local de partida ou o CAIS de jurisdição, Centro de Informação Aeronáutica da jurisdição. Tranquilo? Se a opção for por ligar por telefone, por exemplo, o cara está na FIR Brasília, ele quer apresentar um plano e quer fazer isso por telefone, não quer fazer uso do recurso da internet, quer ligar para o AIS. Se ele for decolar de Brasília, ele pode, está previsto aqui, ligar para uma outra AIS, desde que fique dentro da FIR Brasília. Então poderia ligar para a Goiânia. Tranquilos? Beleza? Aí tem a regrinha aqui, o item 3.1.3 agora, o plano de voo pode ser apresentado com 45 minutos antes da EOBT, e se for pela internet, 30 minutos antes da EOBT, etc. Mas não vou nem trabalhar o assunto tempo, e sim onde pode apresentar o plano. Plano de voo completo pode ser apresentado para qualquer sala AIS. Beleza? Ou o CAIS, Centro de Informações Aeronáuticas. Agora, se for fazer uso de telefone ou fax, aí é onde tem a restrição de ficar na sala AIS na mesma FIR do local de partida. Então, não é o caso de apresentar por telefone e nem apresentar por fax. O cara está lá em Manaus, vai fazer um voo Manaus-São Paulo. Próximo voo, São Paulo-Belo Horizonte. Aí ele pode apresentar lá em Manaus o voo, apresentar o primeiro plano, que é Manaus-São Paulo,
e lá em Manaus mesmo apresentar o plano São Paulo-Belo Horizonte. Tranquilo? Porque ele pode apresentar em qualquer sala ES, sendo, nesse caso aqui, obrigatório para o plano de voo completo. É possível, melhor dizendo, é possível quando o plano de voo é completo. Tranquilo? Então agora vamos para o plano simplificado. Descendo, descendo, repetitivo, vou pular. Plano de voo simplificado, galera. Bom, critério de aplicação é quando é que pode utilizar o plano simplificado, algo que a gente já comentou, mas deixa eu ler aqui. O plano de voo simplificado se aplica ao voo visual a ser realizado inteiramente em áreas em ATZ, CTR, TMA, FIS ou na inexistência desses espaços em um raio de 27 milhas do aeródromo de partida. A sigla FIS é Zona de Informação de Voo, é a da jurisdição de uma rádio, tranquilo? Ou se não existir nada disso, aí em um raio de 27 milhas do aeródromo de partida. Beleza. Agora vamos para a apresentação. A apresentação do plano de voo simplificado deverá ser realizada, aqui não é mais a qualquer uma, é ao CAIS, Centro de Informação Aeronáutica, de jurisdição, ou se houver a sala IS que atende o aeródromo de partida. Então, plano simplificado já não é para qualquer um. O plano simplificado pode ser apresentado para o CAIS da área de jurisdição ou sala IS do aeródromo de partida. Tá? Essa apresentação poderá ser feita, aí sim, pessoalmente ou pelo fornecimento desses dados pela internet, por telefone, por fax, radiotelefonia no solo, aí o cara faz direto por fonia, o plano de voo simplificado, radiotelefonia no solo, ao órgão ATS do aeródromo de partida, somente onde tal meio de transmissão seja explicitamente permitido. Esse texto mudou, no passado era assim, o cara podia apresentar onde não fosse proibido, mas hoje é o contrário. Hoje tem que o lugar dizer, aqui se aceita plano de voo via fonia. Tranquilo? Pouquíssimos locais, mas tem. Locais de baixíssima demanda que vai aceitar isso. Tá bom? Então, mas o foco aqui, o que eu preciso. Apresentação do plano simplificado. Aí é ao CAIS da área de jurisdição, daquela FIR, ou a sala IS do local de partida. Plano completo. Aí pode ser apresentado a qualquer CAIS ou qualquer sala AIS. Fechou? Fechou, né? Voltando para cá. Puxei esse assunto porque nós mexemos aqui no item 232 e diz: as mensagens de plano de voo apresentado e as mensagens de atualização correspondentes, originadas pelo explorador, as que são originadas pelo explorador da aeronave, ou seu representante credenciado, deverão apenas ser endereçadas à sala IS do aeródromo de partida. Então, aqui é a turma que tem esse credenciamento para fazer isso. Eles ficam restritos a mandar para sala AIS do aeródromo de partida. Ou, finalzinho do texto, na inexistência dessa sala, nesse aeródromo, a outra sala AIS que for designada como backup suporte. Tá, mas assim, se o cara apresenta um plano de voo, o exemplo que eu dei, Manaus-São Paulo e o outro São Paulo-BH. Né? O cara lá de Manaus, quando ele pega esse plano São Paulo-BH, que foram apresentados dois, né? E o que ele tem que fazer? Então, ICA 115. Vamos ver se eu gravei o texto aqui. Que não seja. Opa. Não, tá meio estranho. Aqui, galera. Obrigatoriedade, isso aqui tá lá no final, a gente vai explorar, mas só porque o momento aqui é oportuno, então deixa eu puxar o assunto.
Obrigatoriedades aqui das salas AIS, em caso de voos domésticos. Aí, aqui assim, ó, letra Charlie. Quando um plano ou suas atualizações for apresentada em sala AIS que não seja do aeródromo de partida, o mesmo deverá ser encaminhado somente à sala AIS do correspondente aeródromo de partida desse voo, a qual, por sua vez, a sala AIS do aeródromo de partida, que vai receber, porque a primeira AIS manda para o de partida, a de partida, agora que já recebeu, essa sim deverá providenciar mensagens ATS, aí é o FPL, que é o plano apresentado, DLAs que apareçam, CHG, CNL, pertinente, etc. Tranquilo? Porque, naturalmente, quando uma sala AIS recebe um plano de voo, aí nós estamos tratando aqui de plano de voo doméstico, plano de voo instrumento, visual, plano Yankee, que o primeiro trecho é instrumento e muda para visual, ou plano Zulu, né, que começa visual e depois vira instrumento. É para mandar, exceto o que está escrito lá na frente, é para mandar as mensagens ATS para, encaminhar as mensagens ATS, FPL, que é o plano apresentado, DLA, CHG, CNL, é obrigado a mandar para o ACC responsável pela FIR de origem do voo. Então, um voo de Goiânia, aí é mandado para o ACC responsável pela FIR de origem do voo, para o ACC Brasília. Ao órgão ATS do aeródromo de destino. Então, vamos supor que seja um voo aqui, Goiânia, Fortaleza. Então, é mandado para Fortaleza e ao CGNA. Então, quem recebe o plano AIS, a obrigatoriedade dela é para voos domésticos, para ACC de origem, para o órgão ATS de destino, quando tiver, e para o CGNA. Agora, naquele exemplo que eu dei, Manaus-São Paulo, mas lá em Manaus foi apresentado também o São Paulo-Belo Horizonte. Aí, esse São Paulo-Belo Horizonte, a AIS lá de Manaus, aí ela faz uso da letra Charlie, que é quando um plano ou suas atualizações, né, for apresentado em sala AIS que não seja do aeródromo de partida, o mesmo deverá ser encaminhado somente à sala AIS do aeródromo correspondente de partida, a qual, por sua vez, essa sala AIS do aeródromo de partida que recebeu, deverá providenciar as mensagens de FPL, e aí vai mandar essa mensagem de FPL, conforme a gente acabou de ler na letra A, que é para o ACC de origem, para o órgão ATS de destino, se tiver, e para o CGNA. Tranquilo? Clarinho, né? Beleza, beleza? Então, continuation. As mensagens ATS, para fins desta publicação, classificam-se nas categorias descritas abaixo, conforme sua utilização nos serviços de tráfego aéreo. Tem mensagem de emergência, isso aqui eu preciso que vocês gravem. Mensagem de movimento e de controle, mensagens de informação de voo ou mensagens automáticas de partida, chegada e trânsito. Então, assim, essa é uma classificação. Agora, dentro de, por exemplo, mensagem de movimento de controle, mensagem de informação de voo, em todas elas aqui, nós vamos ter diversas mensagens, né, fazendo parte da letra Bravo, por exemplo, mensagem de movimento e mensagem de controle, tem inúmeras. Tá? Mensagens automáticas de partida, chegada e trânsito, nesse caso são as 3. Nota de número 1. Bom, essas mensagens nós vamos ver detalhadamente, tá? É tipo um carro-chefe da ICA 115. Nota 1. O indicador de prioridade que aparece nos itens a seguir, entre parênteses, após cada tipo de mensagem, deverá ser utilizado nas mensagens transmitidas pela FTN e ou AMHS. Na minha prova, quando eu fiz, caiu essas mensagens, aquelas prioridades. Tem prioridade Fox, Golf, Serra, uma possibilidade de se utilizar uma, Delta.
Então pode até, desculpa o termo aqui, mas pode até ser um pouco sacal, mas você tem a obrigação de gravar. Tá? Nós vamos esmiuçar mensagens de emergência, quais são, mensagem de movimento de controle, tem diversas, mensagem de informação também, e elas têm uma prioridade, umas letrinhas, letras duplas lá. Isso necessariamente você vai ter que gravar. Promete? Promete. Nota 2. Não obstante, quando for necessário, dar-se-á um curso mais rápido às mensagens transmitidas pelo serviço fixo aeronáutico. Né? Quando for necessário. Aí deverá ser atribuído o indicador de prioridade delta, em substituição ao indicador normal de prioridade previsto. Então, se aparecer um texto lá, uma possível questão, e dizendo assim, se quiser dar celeridade, rapidez, uma rapidez maior, houve uma necessidade, enfim, fica subjetivo aqui, mas quando for necessário, aí qual é o recurso para que essa mensagem ela tramite mais rápido, que ela tenha uma prioridade maior? É utilizar delta. Mensagens de emergência. Agora nós vamos uma a uma, nós vamos esmiuçar aqui o que tem aqui, ó. Mensagem de emergência, movimento e controle, informação, mensagem automática de partida e etc. Então agora vamos esmiuçando aqui uma a uma. Mensagem de emergência. As mensagens de socorro e tráfego de socorro, incluindo as mensagens de alerta relacionadas com a fase de perigo. Aí, serra, é a prioridade. Então, isso eu preciso aqui que você grave o seguinte, que mensagem de socorro e mensagem de tráfego de socorro, elas fazem parte de mensagem de emergência. Esse aqui é bem fácil, bem lógico, né? Até pelos nomes, e elas incluem as mensagens de socorro e de tráfego de socorro, elas incluem as mensagens de alerta relacionadas com a fase de perigo. Aí assim, relembrando, porque isso foi até um bate-papo que foi, acho que foi comigo, quando eu estava comum, é a Office EFOI, que nós falamos, abordamos o serviço de alerta. Então, alerta é um serviço. Alerta. É um serviço que fica tipo de backup. Paradinho da Silva. Se o bicho pegar, se alguma coisa acontecer, olha, acontecendo aqui a caneta caindo, se alguma coisa acontecer, aí o serviço de alerta é disparado e se encaixa numa das três fases. Fase de incerteza. Aliás, vou ter que botar aqui por extenso, porque tem o nome da fase e a palavra código. Fase de incerteza, fase de alerta e fase de perigo. Então, o serviço, aqui em preto, o serviço de alerta, que possui três fases: incerteza, alerta e perigo. Aí, bem rapidinho, como é que o cara se encaixa aqui numa fase de incerteza? Se ele tiver que reportar um ponto de notificação compulsório, não reportou, decorrido 30 minutos. Isso aqui é um dos exemplos. Se tiver que chegar em algum lugar, não chegou, passado 30 minutos. Né? Mas não é só isso, porque tem outras regrinhas a depender da quantidade de tempo do voo. Quando é que o cara aciona o serviço de alerta e se encaixa na fase de alerta? Um exemplo é quando ele está sofrendo interferência ilícita. Que aí as provas às vezes exploram isso. Quando o cara digita 7.500, ele está dizendo que está sofrendo uma interferência ilícita. Ele só não falou, mas ele utilizou uma senha, o código próprio para isso. Então, se o cara, se a aeronave declarar, isso aqui é uma maneira de declarar, outra é declarar verbal. Estou sofrendo aqui interferência ilícita, o sequestrador disse que agora nós vamos para tal lugar, em vez de ir para o destino, para mudar, etc, etc. Se isso acontecer, o serviço de alerta é acionado na fase de alerta. Aí fique alerta quanto a isso. Porque um é o nome do serviço, alerta, e a fase, fala sério, botaram o mesmo nome. Então, quando você lê uma palavra alerta,
De novo, trocadilho pobre, bobão, mas fique alerta. Porque a palavra alerta, a expressão alerta, pode ser ou serviço ou uma das fases do serviço. Fase de perigo. Quando é que o cara se encaixa, é acionado o serviço de alerta e se encaixa na fase de perigo? Por exemplo, é quando o acidente ou já aconteceu ou é inevitável. É uma das situações. Outra, tem um texto lá que diz assim, quando o cara está sem combustível suficiente para fazer um pouso num lugar seguro. E óbvio, vai dar em acidente, mas enfim, está descrito como uma linha e uma segunda linha. Tá bom? Aí, depois desse mini refreshment aqui, volta para o texto. Diz assim, mensagens de socorro e tráfego de socorro inclui as mensagens de alerta relacionadas com a fase de perigo. Eu sei que está minimizado aí, mas aqui no quadro. O serviço de alerta, fase de incerteza, de alerta, fase de perigo, que é o que está dizendo aqui. Letra bravo. Mensagens de urgência, que são mensagens também que fazem parte de mensagem de emergência. Letra brava. Mensagem de urgência, incluindo as mensagens de alerta relacionadas com as fases de alerta ou incerteza. Então, mensagem de socorro, aqui, referente à fase de perigo. Mensagem de urgência, referente às fases de incerteza e de alerta. Volta para o texto. Em ambos os casos, a prioridade. Preciso que você grave essa prioridade. Caiu no meu concurso e vive caindo. O cara bota tudo certinho e troca essa prioridade aí. Então, Sierra. Nos dois casos. E letra Charlie. Outras mensagens envolvendo situações de emergência conhecidas ou de cuja existência se suspeita, não enquadradas em alfa e bravo. Então, algum exemplo aí que se crie que não se encaixe, né, no acionamento do serviço de alerta, que tem suas fases aqui de incerteza, de alerta e de perigo. Porque se for referente a essas fases, se encaixa na letra alfa e na letra bravo. Mas se aparecer alguma coisa aí diferente disso e que se encaixe em uma mensagem de emergência, que está na letra Charlie, outras mensagens envolvendo situações de emergência conhecidas ou de cuja existência se suspeita, não enquadrado nos itens anteriores, e as mensagens de falha de comunicações. Então, mensagem de falha de comunicações. Fox, que é a prioridade comum, ou mais alta, caso necessário. E aí eu pergunto, se for necessário dar uma prioridade maior, aí vai utilizar o quê? Delta. Show? Tranquilo? Tem que decorar isso. Preciso que você decore aqui. Grave, decore, enfim. Olhe, leia, marque, marca texto, faça do teu jeito. Mas de alguma maneira isso tem que estar na cachola, tem que estar na cabeça. Eu costumo dizer assim, faça uma cola mental, né? Não vai perder um concurso por causa de uma cola, mas faça uma cola mental, uma gavetinha lá em... Isso, mensagem de emergência, mensagem de socorro e tráfego de socorro, prioridade serra, e essa aqui, ela contempla as mensagens acionadas ao serviço de alerta na fase de perigo. Mensagem de urgência, acionado ao serviço de alerta nas primeiras duas fases, incerteza ou alerta. E a prioridade em ambos os casos, serra. E se aparecer uma outra situação que não seja nenhuma dessas aqui, que tem a ver com algum tipo de emergência, ou mais comum sim, mas o exemplo mais comum, mais fácil, não é que isso aconteça com frequência, mas de vez em quando acontece. Falha de radiocomunicação, aí, se for mandar uma mensagem, prioridade, Fox, deixa de ser o serra, Fox, mais uma outra mais alta, se for o caso. E aí, se você precisar de uma outra prioridade maior, você vai utilizar delta. Beleza? Mensagem de emergência continua.
Nota. Quando as mensagens anteriormente citadas não forem veiculadas através do serviço de telecomunicações aeronáuticas, deve ser usado o indicador de prioridade Serra Vitor Hotel. E aí, Serra Vitor Hotel, a explicação vem aí com as iniciais em seguida. Atribuído às mensagens relacionadas com a Serra Vitor Hotel, segurança da vida humana. De acordo com o artigo 25 da Convenção Internacional de Telecomunicações, Málaga, 73, etc. Tá bom? Então, quando as mensagens essas de socorro, tráfego de socorro, mensagem de urgência, ou aquela outra mensagem lá que envolva, não se encaixa nas duas primeiras, mas que envolva ali emergência ou falha de radiocomunicação, né? Quando essas mensagens não forem veiculadas através do serviço de telecomunicações aeronáuticas, deverá ser usado o indicador de prioridade Serra Vitor Hotel. Mensagens de movimento e de controle. As mensagens de plano de voo apresentado e as mensagens de atualizações correspondentes, insisto, de novo, o CHG, CNL, DLA. Então, essas mensagens são mensagens de plano de voo apresentado. E as atualizações, elas fazem parte de mensagem de movimento e controle. Prioridade, FOX. Então, são essas. Mensagem de plano de voo apresentado, que é o FPL. Mensagem de atraso, DLA. Mensagem de modificação, CHG. Cancelamento, CNL. Aí, mensagem de partida e mensagem de chegada, que essas são DEP, ETA. Tem mensagens próprias para cada um deles. Prioridade, grava, FOX. Essa categoria de mensagem compreende mensagens de coordenação. Então aqui, ó, voltando. Nós estamos assim, mensagem de movimento e de controle. Na letra alfa, mensagem de plano de voo. Aí tem a lista. Prioridade, FOX. Agora, mensagem de movimento e controle, vamos para a letra bravo. Mensagem de coordenação. Prioridade, FOX. Quais são essas mensagens? Mensagem de plano de voo em vigor, agora não é mais o FPL, é o CPL, né? Plano de voo que está em vigor. Mensagem de coordenação, você manda o plano de voo para o vizinho, o plano de voo que está em vigor. Mensagem de estimado. Mensagem de coordenação, tá transferindo um tráfego aí. Mensagem de aceitação, o cara que recebeu a transferência manda de volta dizendo que aceitou. E mensagem de confirmação lógica, essa a tal da LAN, que é utilizada aí nos sistemas automatizados. Prioridade, FOX, beleza. E letra Charlie, mensagens suplementares. Prioridade, FOX também. Mensagem de solicitação de plano de voo. O cara lá da frente, e aí não recebeu o plano de voo, ele faz uma mensagem de solicitação de plano de voo. Mensagem de solicitação de plano de voo suplementar, recebeu incompleto. E mensagem de plano de voo suplementar. É aquele que foi solicitado, o que foi solicitado, ele manda mensagem de plano de voo suplementar. Nós vamos destrinchar isso mais à frente. Vamos falar detalhadamente de cada uma delas. Letra delta, nós ainda estamos dentro de mensagem de movimento e controle. Mensagem agora de controle, não é de coordenação. O anterior aqui era mensagens suplementares, a outra, mensagem de coordenação, a outra, mensagem de plano de voo apresentado. Então vamos aqui para a letra delta. Mensagem de controle, prioridade, FOX também. Quais são as mensagens de controle? Mensagem de autorização, mensagem de transferência de controle, mensagem de gerenciamento de fluxo e mensagem de posição e aeronotificação.
E aí agora nós mudamos a categoria para mensagem de informação de voo. Porque as anteriores aqui que nós estávamos tratando era mensagem de movimento e controle, que tem diversas versões. Agora nós vamos para a mensagem de informação. Lembrando que eu já fiz esse pedido, vou reforçar o pedido. Você saber as prioridades e que mensagem tal se encaixa, né? Aquelas mensagens se encaixam em tipo um comando central, em mensagem de informação ou mensagem de movimento, tá? Vamos lá, mensagem de informação. Mensagens contendo informação sobre o tráfego. Prioridade, Fox. Mensagem contendo informação meteorológica. Prioridade, Fox ou Golf. No meu concurso caiu essa. Se era necessariamente Fox, se era necessariamente Golf, isso podia ser qualquer uma das duas, enfim. Então, mensagem contendo informação meteorológica. Prioridade, Fox ou Golf. Mensagem relacionada às instalações aeronáuticas. Golf. Mensagem contendo informação das condições de aeródromo. Golf também. E mensagens automatizadas de partida, de chegada e de trânsito. Esta categoria compreende as mensagens transmitidas automaticamente pelo sistema de tratamento de plano de voo. Automaticamente. Em situações específicas, possuindo os seguintes significados. Mensagem FPVD indica uma operação de departure, de partida. Mensagem FPVA indica uma operação de chegada. E a última, mensagem FPVT, tango, indica uma operação de trânsito. Então essas são as mensagens automatizadas de partida, de chegada e de trânsito. Tipos de mensagens e suas aplicações. Para efeito desse capítulo, os dados básicos de um plano são aqueles obtidos a partir do recebimento de um RPL ou de uma mensagem FPL. RPL do plano repetitivo e FPL do plano apresentado. Assim, trabalhem bastante essa sigla de FPL e CPL. O FPL é o plano que foi apresentado e o CPL é o que está em vigor já no meio de um voo quando um órgão transfere para o outro. Aí transfere um CPL. O FPL é o plano original, o plano apresentado. E no meio do caminho, no meio do voo, o que foi apresentado nem sempre é o que está sendo executado, nem sempre é o que está sendo, né, nem sempre é o que está propriamente em vigor. Mensagem de emergência. Tranquilo, pode pegar aí. Mensagem de emergência. As várias circunstâncias que envolvem cada situação de emergência, conhecida ou suposta, impede a especificação dos padrões e tipos de mensagem e procedimentos de transmissão das comunicações de emergência, exceto como descrito nos itens abaixo. Aí nós temos aqui, para mensagem de emergência. Agora vamos esmiuçar uma a uma. Mensagem de alerta. Então, lembra lá, a mensagem de alerta. Quando um órgão ATS considerar que uma aeronave se encontra em situação de emergência, deverá transmitir uma mensagem de alerta com as informações já disponíveis ao ACC envolvido ou aos ACCs pelo voo e ao RCC ou aos RCCs associados. Então, a mensagem de alerta. Quando o órgão ATS considerar que uma aeronave se encontra em situação de emergência, deve transmitir uma mensagem de alerta com as informações que tenha ao ACC e ao RCC. Mensagem de falha de radiocomunicação. Assim, só para entender, aqui isso é naquele mundo arcaico, né? Mundo de tramitação de mensagens. Tem o mundo moderno, essas mensagens automáticas que o sistema manda, né? Essas que nós acabamos de ver aqui, mensagens automáticas de DEP, de chegada, de trânsito, de partida e etc. Mas
algumas outras aqui, como essa que nós acabamos de ver aqui. Isso aqui é lá na época do Ronca, quando se utilizava mensagens para fazer coordenação. Então imagina isso, uma coordenação feita por mensagens. Hoje nós temos essas, mas temos assim, de maneira automatizada. Tem um handoff integrado entre ACCs, ACC e APP e coisa do tipo. Mas na época do Ronca, era aquela maquininha imprimindo. Imprimindo, aí você ia olhar lá e tinha um papel que chegou e estava dizendo, a FTN lá, e estava dizendo que tinha uma mensagem de coordenação. Aí você mandava uma de volta, aceito. Tranquilo? Então era possível mandar uma mensagem de alerta. Mas esse é o mundo que tem que estudar para a prova. Mensagem de falha de radiocomunicação. Quando o órgão ATS for informado que uma aeronave esteja voando em sua área, quando um órgão ATS for informado que uma aeronave que esteja voando em sua área está com falha de radiocomunicações, deverá transmitir uma mensagem RCF, Radio Communication Failure. Falha de comunicações, a mensagem RCF, Romeo, Charlie, Fox, Foxtrot, que é o certo, né? A todos os órgãos ATS seguintes. Isso é que eu preciso que você grave. Um órgão ATS foi informado que uma aeronave está voando na sua área com falha de comunicações. Esse órgão ATS deverá transmitir uma mensagem, grave qual é a mensagem, esse Romeo, Charlie, Fox, RCF, mandar para quem, galera? A todos os órgãos ATS seguintes, situados ao longo da rota que tenham recebido os dados básicos do plano, incluindo o órgão ATS do aeródromo de destino. Eu já até adiantei que o órgão ATS do aeródromo de destino recebe, que a sala IS de origem é obrigada a mandar o plano. Lembram disso? É obrigada a mandar para o ACC de origem e para o órgão ATS de destino quando tem. Então, se no meio do caminho, e também para o CGNA, né? A sala IS manda para os três. O ACC de origem, para o órgão ATS de destino e para o CGNA. Aí, um órgão ATS no meio do caminho. A aeronave está com falha de comunicações. Se for mandar uma mensagem, a mensagem é essa, Romeo, Charlie, Fox, e manda para quem? Todos os órgãos ATS seguintes, situados ao longo da rota que tenham recebido os dados básicos do plano de voo, incluindo o órgão ATS do aeródromo de destino. Então, a aeronave está próxima a uma divisa de um ACC para outro. O ACC vizinho, o outro já sabe dele. Se houve falha de comunicações, vai ter que mandar uma mensagem, essa RCF, o ACC número 1, vai mandar para o ACC número 2, e o ACC número 1 vai mandar também a mensagem RCF, Romeo, Charlie, Fox, para o órgão de destino. Caso o órgão ATS seguinte não tenha recebido ainda os dados básicos do plano, então deverão transmitir-se uma mensagem RCF e uma mensagem CPL, que é o plano em vigor, ao referido órgão. Então eu dei um exemplo aqui, o primeiro era o ACC1 para o ACC2, estava próximo, o ACC2 já sabia. Mas essa parte final aí, nem bem final, no meio do texto, lá bem no meião. Caso o órgão ATS seguinte não tenha recebido ainda os dados básicos do plano, então não estava tão próximo da divisa, estava uns 30 minutos da divisa, o ACC vizinho nem sabia disso. Então você não pode mandar só uma mensagem para o ACC vizinho dizendo o seguinte, ó, tem uma aeronave que está com falha de comunicações, pega aí, pega a mensagem RCF. Agora, pô, mas quem é esse doido? Então, aí nesse caso tem que mandar duas mensagens, a RCF e CPL, que é o plano que está em vigor. Isso é mandado para o referido órgão, o ACC número 2 no meu exemplo. Está claro? Tranquilo? Esse procedimento deverá ser repetido progressivamente de ACC para ACC, até o primeiro órgão ATS envolvido pelo voo que tenha recebido os dados básicos do plano. Mensagem de movimento e controle. Então, mensagem agora de movimento e controle. São mensagens referentes ao movimento real ou previsto de aeronave.
Essas mensagens serão baseadas nas informações mais recentes proporcionadas aos órgãos ATS pelo piloto, explorador ou seu representante, né, designado, ou ainda pelas informações obtidas por meio do Sistema de Vigilância ATC. Mensagem de plano de voo apresentado e respectivas mensagens de atualização. Plano de voo apresentado. FPL. A mensagem FPL será originada e encaminhada pelo órgão AIS do aeródromo de partida, ou, quando for aplicável, pelo órgão ATS que receba um plano a fio, ou ainda por outro setor credenciado, conforme legislação em vigor. Então, mensagem FPL do plano apresentado. Salvo outra forma disposta nessa própria instrução, né, nessa ICA, a mensagem FPL deverá ser enviada ao ACC responsável pela FIR de origem, aos ACCs estrangeiros envolvidos pelo voo, quando for o caso, aos órgãos ATS do aeródromo de destino, caso exista, e ao CGNA. Isso naquela parte lá do final que eu mostrei, que a gente vai chegar nesse ponto. Lá fala de voos, fala bem mais detalhado, mas fala o caso de voos domésticos, aí se é instrumento, se é plano instrumento, se é o plano Zulu, se é o plano Yankee, vai falar se é voo doméstico, se é voo internacional e tal. Então vai estar bem mais detalhado do que aqui. Mas, por exemplo, aqui no item 42112, diz, salvo de outra forma disposta nesta instrução, então tem alguma coisa dito lá no final que vai dizer de maneira diferente. Por exemplo, aqui está falando assim, vai mandar para o ACC responsável pela FIR de origem do voo, tranquilo. Aos ACCs estrangeiros envolvidos pelo voo. Então aí você vai mandar para todos os ACCs. Mas, salvo outra forma disposta nessa instrução, por exemplo, quando vai para os Estados Unidos, e nós vamos falar disso lá na frente, aí você não manda para todos os ACCs dos Estados Unidos. Manda somente para o de entrada, somente para o primeiro. Mas depois que sair do Brasil, aí vai mandar para todos os ACCs, indo lá para os Estados Unidos, todos os ACCs aí da parte, né, da América do Sul, depois da América Central, tranquilo? Vai todos. Aí quando for chegar nos Estados Unidos manda só para o primeiro. Então, isso está escrito lá na frente, que nos Estados Unidos manda só para um. Ou seja, está honrando o que está escrito aqui, salvo outra forma disposta nessa instrução. A gente vai chegar nesse ponto dos Estados Unidos, só precisar de explicar o salvo outra forma disposta. Então, como é que se trabalha com FPL? Manda para o primeiro ACC, da origem da FIR, aos ACCs estrangeiros envolvidos pelo voo, em regra manda para todo mundo, só vai ter essa exceção lá do americano, ao órgão ATS do aeródromo de destino e ao CGNA. Tranquilos? Um golito d'água. Sextou, né, turma? Sextou, de tarde, ainda é água, né? Acabar a aula, a água vai mudar de cor. Olha só. Certeza. É hoje. Mensagem de plano de voo apresentada e as suas respectivas mensagens. Continua. Mensagem de plano de voo. Exceções poderão ser aplicadas a critério do DSEA com vista ao gerenciamento do fluxo de tráfego. Aumentar essa temperatura aqui, porque senão vai nevar. Só é um negócio aqui que parece que a gravação pode ter dado um rolo aqui. Parará, papá. Deu ou não deu rolo? Não, tranquilo, deu. Não, deu certo. Tranquilo, voltando. Item 42113. A
As mensagens do plano apresentado deverão ser transmitidas imediatamente após a apresentação do plano de voo. Se um plano de voo for apresentado com data de partida do voo, DOF, é o Day of Flight, diferente de sua data de apresentação, a data de partida do voo deverá ser inserida no campo 18 do FPL. Tá? Então tem que botar lá o Day of Flight. Tranquilo? Tá, e pode apresentar um plano então de um dia para outro? Pode. Tranquilo. Lembrando que lá na ICA 111 vai falar o seguinte, que o plano de voo completo, aquele que preenche todos os dados, etc., você pode apresentar antecedência mínima de 45 minutos, se for pela internet, antecedência mínima de 30 minutos, mas e a antecedência máxima? Aí hoje é de 120 horas, que meio que corresponde a 5 dias. Mas não diga 5 dias, diga sempre 120 horas. Porque agora, concretamente agora, 13 horas de uma sexta-feira. O piloto pode apresentar um plano de voo agora, às 13 horas, estou trabalhando com horário local aqui, mas se fosse Zulu também não teria problema, porque é só um exemplo. Às 13 horas de uma sexta-feira ele pode apresentar para voar no sábado ou no domingo, ou no sábado ou no domingo, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta. Mas na quarta, em qualquer horário? Não. Então você não diz 5 dias. Fica restrito às 13 horas da quarta. Tá? Porque hoje é sexta. Sábado dá 24 horas. Então 24 horas é o primeiro dia. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Que são os, entre aspas, os 5 dias. Mas fica fechado na janela de 120 horas para frente. Então, o plano completo, voltando, é possível sim usar esse recurso, Day of Flight, DOF. Se a apresentação se der num dia e o voo for ocorrer no outro. Mas o plano de voo simplificado não pode. Então, o plano de voo simplificado tem que ser apresentado dentro do mesmo dia. Antecedência do plano simplificado, 10 minutos, bem mais tranquilo. Aqui é engraçado. O cara vai fazer um voo local. Voo local. Bom, o plano, depois que ele é apresentado, aqui tem a EOBT, né? O plano seja o completo, seja o simplificado, tem regrinhas para quem apresenta um, quem apresenta outro, antecedência mínima, mas uma vez cumprido tudo isso e apresentado, o plano tem EOBT, já que eu peguei o exemplo aqui de 13 horas, vale por 45 minutos. Tranquilo? Aí, uma curiosidade. Se o cara quiser apresentar um plano de voo simples, PVS, é a portuguesada sigla, PVC, plano de voo completo, PVS, plano de voo simplificado, que já foi chamado no passado de notificação de voo. A galera AIS das antigas, até hoje ainda chama de notificação, mas o correto é plano de voo simplificado. Se o cara quiser apresentar um plano de voo simplificado, que é obrigado a apresentar dentro do próprio dia, entenda-se, dia, horário Zulu. Se o cara quiser fazer um plano para as 23h59, tranquilo, ele pode fazer. Ele faz no decorrer desse dia. Aí, a partir das 0h0000, ele pode fazer um plano de voo simplificado para qualquer momento, para frente. Limite, 23h59. Mas se ele quiser, porque quer mesmo, apresentar um plano de voo simplificado para 0005, aí ele tem que esperar mudar o dia. Porque não pode ser de um dia para o outro. Aí, nesse caso, quando mudar o dia, aí ele vai apresentar o plano, já é 0000. Antecedência mínima, 10 minutos. Então ele não pode apresentar para 0005. Teria que apresentar para 00:10 para cumprir a antecedência mínima de 10 minutos. Assim, é só um exercício teórico isso. Por quê? Porque se o cara apresentar para 23h59, que é quase que meia-noite, o plano vai valer por 45 minutos. Então ele apresenta para 23h59, vai valer até 00:44, né? E quando for 0005 ele pede autorização e vai embora. Tranquilo? Mas no exercício teórico aqui, pode apresentar um plano de voo simplificado,
com o horário 0001, não. 0000 também não. E nem 0001, 02, 03, até o 0009 não pode. Porque só pode ser apresentado no próprio dia e respeitar pelo menos 10 minutos de antecedência. Então, o plano de voo simplificado, na prática, é de 00 e 10, 00 e 11, ou qualquer outro horário, até 23h59. É isso. Beleza? Beleza. Vamos aqui. Mensagem de atraso. O trem vai atrasar. Deixa eu só apagar essa. Mensagem de atraso. A mensagem de lei, atraso, DLA, deverá ser transmitida sempre que houver previsão de atraso dentro da mesma data de partida do voo, superior a 45 minutos da EOBT, indicada no plano. Essa mensagem deverá ser enviada a todos os destinatários que possuam os dados básicos do plano. Então, vamos lá. A mensagem de DLA deverá ser transmitida sempre que houver previsão de atraso, aí, entre vírgulas agora, dentro da mesma data de partida do voo, superior a 45 minutos da EOBT. Eu tenho um exemplo aqui de 13 horas. Validade vai até 13h45. Tem uma previsão de atraso maior do que 45 minutos, por exemplo, vai para as 15 horas, tranquilo, apresenta uma DLA. Sabe, DLA é delay, atraso. Obrigatoriedade de apresentação de um plano. Pelo menos, se não for com recurso da internet, é pelo menos 45 minutos antes. Então, para apresentar um plano para as 13, 12h15 é o limite. Né? Mas o cara pode apresentar antes? Pode, às 12? Pode. Não pode apresentar até dias antes. Na verdade, são 120 horas antes. Tá. Mas foi apresentado um plano para as 13. O cara apresentou às 11. Para as 13, cumpriu de sobra os 45 minutos mínimos. Vale até 13h45. Vamos supor que 11h30 ele já descobriu que vai atrasar. Apresenta uma DLA para tirar o horário da EOBT das 13 e mudar para as 15. E vai valer das 15 às 15h45. Mas suponha que às 11h30 ele sabe que quer mudar o horário e não vai mais sair às 13. O horário agora 11h30. Se o cara quiser puxar esse plano para 12h30, pergunto, pode mudar EOBT saindo das 13 para as 12h30? Pode mudar, sim. Quando o cara propõe às 11h30, se ele quiser antecipar o horário, ele tem que respeitar uma coisa. É sempre esse prazo que tem aqui, que é aquele prazo de apresentação inicial. 11h30, se ele respeitar os 45 minutos, vai dar 12h15. Então ele pode puxar esse plano às 11h30, o plano que é o OBT original é às 13, ele pode puxar até 12h15. Mas ele não quer puxar tanto, vai mudar para 12h30. É possível? Tranquilo, é assim. Qual é a mensagem que apresenta? Está mudando com horário de EOBT. E não é DLA. E por que não é DLA? Porque DLA é atraso. E o que está acontecendo nesse meu exemplo aqui não é atrasar o horário, é antecipar. Portanto, aqui se faz uma CHG. CHG é mudança, qualquer mudança. Se a mudança for atrasando o horário, é DLA. Aí agora eu volto para esse texto. Mas se estiver atrasando o horário e não for dentro do mesmo dia, aí não é DLA, tem que ser CHG. Olha o texto. A mensagem DLA deverá ser transmitida sempre que houver previsão de atraso,
entre vírgulas e negrita agora, gritando, dentro da mesma data de partida do voo. Superior a 45 minutos da EOBT indicada no plano. Essa mensagem deve ser enviada a todo mundo. Então, se por acaso, volta para mim, o plano foi apresentado às 11. Deixa eu tirar metade desses horários aqui. O plano foi apresentado às 11. Para as 13. Bom, o cara quando apresenta um plano às 11, para o mesmo dia ele apresentou para as 13. Mas ele podia, às 11, apresentar um plano para amanhã? Sim. Não tem o lapso de 120 horas? Tranquilo. Então, Ailton, apresentou às 11 para as 13, cumpriu os 45 minutos. 11h30 ele resolveu que o voo não é mais hoje, é só amanhã. Então ele vai atrasar a saída. Mas se não é mais hoje, é só amanhã, aí não é delay, é CHG, é atraso. Perdão, é CHG, mudança. DLA é que é atraso. Tranquilo? Ficou claro? Posso ter me enrolado ou te enrolado aí junto com a minha explicação torta. Mas se às 11 ele fez um plano para as 13 e houver atraso e ficar restrito dentro do mesmo dia, DLA. Se esse atraso envolver passar da meia-noite do 0000 Zulu, passar das 23h59, não é mais DLA, é CHG. Tá claro, galera? Então, DLA é necessariamente atraso e necessariamente dentro do dia do voo, day of flight. Beleza. Voltemos. A mensagem DLA deverá ser transmitida. Tem alguma discussão aqui que é assim. E se o cara, meu exemplo ali, se o cara fez um plano para as 13, vale até 13h45. E se ele quiser mudar para 13h30, ele é obrigado a apresentar uma mensagem de DLA? Não, porque a tese está dentro da validade, né? Em vez de chamar às 13, ele chama às 13h30, tranquilo, está valendo. Mas aí a pergunta é, e ele é proibido de fazer isso? O plano está para as 13, se quiser mudar para 13h30, ele é proibido de mudar só porque está dentro da janela dos 45? Não, não é proibido. Se a pessoa quiser, pode fazer esse DLA. Agora, necessariamente deverá apresentar um DLA se for além dos 45 minutos. Por quê? Se ele não fizer isso, não apresentar essa mensagem para mexer com a janela de horário, vai perder o plano de voo. Tá claro? Nota número 1. Quando a mudança do EOBT, horário de calço fora, resultar em alteração da data de partida do voo, day of flight, a mensagem ATS a ser utilizada será a mensagem de modificação. Enfim, nota 1 aí que nós já exploramos, né? Já que eu puxei esse assunto, deixa eu só fechar aqui num caso. O cara apresentou o plano às 11 para as 13. Pode pedir para sair um pouquinho antes. Por exemplo, 12h55. Aí, não tem restrição. Pode. O texto lá é um texto que tem na ICA 111, é meio que subjetivo, mas diz assim, é possível sair antes do horário da EOBT? Esse texto até já foi mudado, tinha assim, um pouco antes do horário e um pouco antes, ninguém sabe que tanto era, eles tiraram esse um pouco antes, ficou, é possível sair antes do horário da EOBT, desde que os órgãos de tráfego aéreo já disponham do plano e da autorização e não tenha nenhuma coisa referente, algo parecido com isso, como restrição de horário de saída, ou slot, ou gerenciamento nesse aeroporto de saída, nem no outro. Enfim, o lugar está na paz danada e posso chamar então às 12h50, 12h55? Pode. Tá bom? Então isso é possível. Vale até 13h45. Aí, se o cara chamar 13h40, o plano está em vigor? Tá, porque vale até 13h45. 13h44, em vigor. 13h45, em vigor. Se chamar 13h45, você der autorização. Aí lembra que tem aqueles 5 minutos, né? Uma vez recebeu autorização, 5 minutos para pedir para acionamento, e uma vez acionado, 5 minutos para sair do lugar, enfim.
Se o cara pedir às 13h45 e você der autorização, é possível que ele vá até 13h50 e depois de 13h50 ele pede o táxi, vai sair 13h55, vai gastar um tempo, chega na cabeceira, tem mais uma, duas, três aeronaves pousando, um na frente, etc. É capaz desse cara decolar 14, vou chutar aqui, 14h08. E o plano de voo dele não está vencido. Por quê? Ele pediu a autorização, e foi dada a autorização, enquanto o plano de voo estava em vigor. Então, a galera de ACC não pode simplesmente olhar para a EOBT 13 horas, deu 13h45, pega e dá fim no plano de voo. Não. Por quê? Porque é possível que essa aeronave tenha recebido a autorização, vai gastar aqueles 5 minutos, mais 5 minutos, no meu exemplo vai até 13h55, e mais o trânsito de aeronaves na frente, aeronaves chegando e etc. Tá bom? Agora, diferente. O cara chamou o Clears Delivery 13h46. Aí, a ferro e fogo, pela legislação, ele vai pedir a autorização de um plano que não existe mais. Porque o plano dele valia de 13 às 13h45. E o cara podia estar sozinho, rapidinho ele acionava, taxiava, decolava, não tinha ninguém, e decolaria inclusive antes desse outro meu exemplo, de 14h08. Aqui ele decolaria antes das 14, 13h49, 13h52. Só no exemplo desse que chamou aqui. Tudo rapidinho. O cara conseguiria decolar às 13h52. Não estou dizendo que as torres trabalham nessa rigidez toda. Mas, se nós formos para o lado formal, legal, se o cara pedir 13h46, vai pedir algo que não existe mais. Tranquilo? Tá claro, galera? Beleza? Ah, e agora sim, para fechar de vez. Então, deixa eu apagar esses riscos daqui. O plano vale até 13h45. O aeródromo ficou abaixo dos mínimos ou ficou com alguma restrição. O local ficou interditado, impraticável, ficando claro. Interditado é interditado para alguém fazer uso. Impraticável é a negação de praticar. Ninguém pratica, ninguém pousa, ninguém decola. Uma aeronave se acidentou. Interditado, está interditado porque tem uma aeronave na final, está em emergência e ficou interditado. E o cara pousou e tudo tranquilo, saiu, desinterditou, enfim. Ficou abaixo dos mínimos, choveu, nevoeiro, não sei mais o que. Se tocar qualquer restrição, tocar na validade do plano de voo, esse plano de voo, quando a restrição acabar, ele valerá por mais 45 minutos. Apresentou o plano às 11 para as 13. Às 11h30 ficou abaixo dos mínimos. Ficou abaixo dos mínimos, para não estar mais escrevendo. Das 11h30 até as 12. Galera, não tocou na validade do plano de voo. Com a caneta aqui, o ideal era se fosse de outra cor. Bah, aí agora, não é aquilo, é o que está aqui em preto. 12h45 ficou abaixo dos mínimos. Até 13h30. Automaticamente o plano passa a ter a validade dele, os 45 minutos contados daqui do horário que a restrição acabou. Então vai valer por 45 minutos a partir de 13h30, que vai dar 14h15. Mas se essa restrição tivesse sido por mais tempo, abaixo dos mínimos de 12h45, imagina isso, até as 15, automaticamente o plano vai valer de 15 até 15h45. Não tem que apresentar mensagem nenhuma. Isso é automático. E a última versão, pode ficar em dúvida, é assim. O plano é para as 13.
Aí não tinha restrição nenhuma, não tinha nenhuma 13h20, 13h30, 13h40. Ou seja, dos 45 minutos, já tinha se consumido 40. 13h40 ficou abaixo dos mínimos. Das 13h40 até as 15. Quando quando a restrição acabar, o plano valerá por 45 minutos. E não só a diferençazinha do que faltava. Então, tocou, qualquer restrição, tocou nessa janela de validade, quando a restrição foi embora, o plano se renova por 45 minutos. Aqui só para a gente fechar, tem um ANAC nas provas de piloto. Vai que alguém da FAB faz um negócio desse. Mas a ANAC ela faz a seguinte jogadinha, brincando lá, sobre esse assunto. Que é assim. Faz duas restrições. Validade das 13 às 13h45. Aí diz que às 13h30 ficou abaixo dos mínimos. Até 13h40. Aí, beleza. Esse plano vai valer de 13h40 por mais 45 minutos. 13h40 com 45, 85 menos 60, 25. Vai valer até 14h25. Aí ele continua dizendo que houve outra restrição nesse mesmo aeródromo às 14h10. E foi liberado às 14h20. Então, note que o primeiro evento, de 13h30 às 13h40, fez que o plano que tinha a EOBT original para as 13 tivesse, é como se a OBT passasse para 13h40, tivesse nova janela de validade, de 13h40 até 14h25. Se acontecer uma segunda restrição no aeródromo, no meu exemplo de 14h10 a 14h20, esse plano vai valer automaticamente de 14h20 por mais 45 minutos. Aí vai dar 14h20 com 45, 15h05. E quando eles trabalham essas questões lá pela ANAC, o cara pergunta assim, um plano é OBT para as 13, que neste aeródromo teve uma restrição de 13h30 a 13h40 e depois nova restrição de 14h10 a 14h20. Qual é o último horário de validade que vai vencer o plano? E a resposta para isso, neste exemplo, seria 15h05. Tá claro, galera? Claro, claro. Vou dar uma olhadinha aqui rapidão. Continua gravando. Testando o microfone, beleza. Então é isso, voltemos para cá. Nota de número 2. Exceções poderão ser aplicadas a determinados aeródromos a critério do DSEA com vista ao gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo local. Esse negócio de mensagem de atraso, DLA, tem alguns aeródromos aí que não é bem que... Só me engano é assim, só aceita uma DLA, um atraso. É possível em algum local, pega um Congonhas da vida aí. Não tenho certeza que o que eu vou dizer se aplica lá, mas é possível imaginar que sim. Que não se quer o cara apresentando DLA, DLA, DLA. Em algum momento teve isso, que em Congonhas só aceitava uma vez mensagem de atraso. Mas, além disso, tem o que manda, né? O gerenciamento, o slot. Então o cara tem uma janelinha de chegar, um horário de janelinha, de saída. Tá bom? Então é isso que está aqui na nota 2. Exceções poderão ser aplicadas a determinados aeródromos, a critério do DSEA. Isso em função de gerenciamento do fluxo de tráfego local. Deixa eu sumir aqui um pouquinho. Deixa eu apagar primeiro aqui essa riscação de plano de voo. Para a gente trabalhar esse último item que tem aí. O último item, assim, desse slide. Quando a data de apresentação da mensagem
de atraso for diferente da data de partida do voo, as informações inerentes à data de partida do voo deverão ser inseridas no campo 18 da mensagem DLA, bem como as informações referentes ao gerenciamento de fluxo de tráfego, se for o caso de slot, etc. Bom, bem basicão, né? Bem lógico. Se você está apresentando uma DLA, e lembrando que a DLA você tem que fazer uso no mesmo dia. Vai atrasar, vai apresentar uma mensagem de DLA, vai fazer um atraso, mas é um atraso que vai ocorrer dentro do dia que o FPL tinha original. Mas se eu estou fazendo uma mensagem de atraso bem antecipado, por exemplo, apresentei o plano de voo para amanhã. Hoje ainda eu já quero fazer uma mensagem de atraso para aquele voo de amanhã. Então esse é o caso do item 42122. Quando hoje eu for apresentar uma DLA para aquele plano que é para amanhã, aí data diferente de partida, né? A data de apresentação da mensagem DLA está sendo diferente da data de partida. As informações inerentes à data de partida do voo, day of flight, deverão ser inseridas no campo 18, sim, da mensagem de atraso. É isso. Se fosse para assim, a lógica que tem que botar a data, né, se eu estou fazendo uma mensagem de atraso, a lógica de que, já que não é hoje, é no outro dia, mas eu quero atrasar, aí citar a data é bem lógico. Talvez para fins de prova, eu vou insistir aqui só num tópico grave aí, que é no campo 18 da mensagem de atraso, que vocês vão inserir a data. Mensagem modificação, change, muda qualquer coisa. Uma mensagem CHG deverá ser transmitida quando houver qualquer mudança a ser efetuada nos dados básicos do plano de voo contidos no FPL, que é o plano de voo apresentado ou repetitivo, isso que tenha sido transmitido anteriormente. A mensagem CHG deverá ser enviada àqueles destinatários de dados... A mensagem CHG deverá ser enviada àqueles destinatários de dados básicos de plano de voo afetados pela mudança. Os dados pertinentes do plano de voo básico modificado deverão ser proporcionados aos órgãos afetados que não os tenham recebido previamente. Bom, tranquilo. Quando a data de apresentação da mensagem de mudança CHG for diferente da data de partida, né, do day of flight, a informação inerente à data de partida do voo deverá ser inserida no campo 18, de novo, hein? O campo é o 18, da mensagem CHG, bem como as informações originais referentes ao gerenciamento de fluxo de tráfego slot, se for o caso. Todas as informações necessárias à correta atualização dos dados contidos no plano original devem ser inseridos no campo 22 da mensagem CHG. Agora o campo mudou, passou para 22. Voltando, todas as informações necessárias à correta atualização dos dados contidos no plano original devem ser inseridas no campo 22 da mensagem CHG, em especial as informações de alteração de data de partida do voo e das informações referentes ao gerenciamento de fluxo de tráfego slot. Moçada, tem uma parte que eu não disse aqui, mas é o seguinte. A ICA 115, deixa eu puxar ela lá para a parte de cima. Home. Diminuir aqui um tiquinho. Olha só. Seu último edital aí do CEFOI, dizia o seguinte. Ó, nós temos aqui 1. Disposições preliminares. 2.
regras gerais. 3, categoria das mensagens. 4, tipo de mensagens. Nós estamos no 4, tipo de mensagem. Tá? Trabalhando aqui em algumas mensagens. Aí tem 5, conteúdo e forma das mensagens. Ampliando. 5, conteúdo e forma das mensagens. E o último edital de vocês dizia que esse capítulo 5 ia ficar de fora, não cai. Então, o que tem nesse capítulo 5? Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V. Conteúdo e forma de mensagens. Este é o que o último edital, e nós não vamos aprofundar aqui, não vamos tratar dele, a não ser que o próximo edital de vocês diga, é a ICA 115 toda. Mas se for a ICA 115, conforme tradicionalmente vem, excluindo esse capítulo de número 5, aí nós não vamos ver essa parte que é, inclusive, até a mais trabalhosa, mais sacal. Por sorte, o edital diz, fique de fora. Mas, por exemplo, aqui assim, ó, page down, olha aqui, é você esmiuçar esse tipo de dado, esses dados aqui, de uma mensagem de CHG, descrição, campo 5, aí tem aqui campo 7, campo 8, campo 9 e campos e demais campos de mensagem. Campo 15, enorme, campo 18. Comunicação é referente à falha de comunicações. Aí tem aqui algumas coisas. Emenda. Composição das mensagens, mensagem de emergência. Aí aqui um exemplo de uma mensagem de emergência. Nós vimos quando mandar, regras de quando mandar mensagens de emergência, né? Aí aqui está tratando aqui de um Inserfa, de um Gol, né? 737, não sei mais o que, de Curitiba para Porto Alegre, etc. Um monte de informações. Essa é a parte que o edital excluiu. Né? Então, quando eu fico vendo informações como essas aqui, todas as informações necessárias à correta atualização dos dados contidos no plano original devem ser inseridas no campo 22. Eu citei várias vezes o campo 18. Campo 22 da mensagem CHG. Aí eu acho que seria meio ilógico o cara fazer uma prova para vocês e perguntar. Né? No caso de uma mensagem CHG, não sei mais o que, os dados vão ser lançados em que campo? A resposta seria campo 22. Mas seria ilógico por quê? Porque naquela composição das mensagens, o próprio edital deixou isso do lado de fora. Entenderam que seria incoerente uma pergunta dessa? Mas enfim. Como aqui nós estamos no item 42133, que não é o capítulo 5, é o capítulo 4, item 42133. Este item, que não faz parte do capítulo 5, neste item diz que terão que ser inseridas no campo 22. Aí, pode cair isso? Pode, mas seria ilógico cair, né? Por quê? Porque o preenchimento em si, a parte mais formal, com cara de especialista em AIS, é montar aquelas mensagens. Tá bom? Aí, o cara que faz, né, o tramitador de mensagem lá, ele sim teria uma obrigação técnica, até pela especialidade dele de dominar o assunto, de conhecer. Tranquilo? Mas poder cair pode, mas seria uma questão terrível, torta. Ficar perguntando se é para inserir no campo 18, é 19, ou é 20, ou é 21, ou 22. Enfim. Voltemos. O item é 42134. Deixa eu só conferir aqui uma coisa rapidão. O item é 42134. Quando uma informação e ou dado do campo 18 forem modificados pelo campo 22 de uma mensagem CHG, então, deve ser fornecido o conteúdo completo do campo 18. Caso contrário, qualquer elemento omitido será considerado como uma modificação e será removido do seu conteúdo.
Ó, quando uma modificação... Eita. A voz está sumindo. Quando uma modificação ou um dado do campo 18, aí aqui, imagine, vamos raciocinar assim, é o campo 18 do formulário original do plano de voo. Campo 18 que trata de outros dados. Né? Quando algo lá for mudado pelo campo 22 de uma mensagem CHG, então é no campo 22 da mensagem CHG, que nós vimos aí no item acima, no de cima, deve ser fornecido o conteúdo completo do campo 18. Ou seja, se você está fazendo uma mudança do campo 18, você não vai mudar, vai botar lá só o que mudou. Você tem que pegar o campo 18 original, botar numa mensagem nova, tudo, e alterar aquilo que você quer. Mas o copia, cola tudo. Porque se você não fizer isso, é como se estivesse retirando tudo que está no campo 18 original e passando a ser só aquilo que a CHG está mostrando agora. Certo? Então, diversas coisas tem lá no campo 18. Por exemplo, performance do cara, né? É um exemplo. RMK e market, observações. Se o cara quiser mudar algo do campo 18, ele tem que pegar tudo que tem no campo 18, botar na mensagem de CHG e ele tirou do original, botou na mensagem, tirou da mensagem que tem aqui original, copia, cola, clona aqui e agora, depois de todos os dados que tem aqui, ele vai lá e altera só aquele lá, que esse aqui não é mais X, agora é Y, mas deixa os demais. Porque se ele pegar tudo que tinha por aqui, ele vai falar assim, ah, vou fazer uma mudança no campo 18. E agora não é mais X, 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 X. Esse aqui é Y. E ele apagar o restante. É como se mudasse o campo 18 só para aquilo. E vai excluir todo o conteúdo anterior. Tranquilo? Então é isso que está dizendo aqui. Ó. Quando uma informação ou dado do campo 18 forem modificados pelo campo 22 de uma mensagem CHG, deve ser fornecido o conteúdo completo do campo 18. Caso contrário, qualquer elemento omitido será considerado como uma modificação e será removido do seu conteúdo. No caso de antecipação da EOBT, a antecedência mínima para aceitação da alteração correspondente será considerando a nova EOBT proposta, a mesma exigida para a apresentação do respectivo plano. Então, para não ficar dúvida, esse item 42135 já deixa claro uma coisa. No caso de antecipação de EOBT, é CHG. Primeira coisa. E segundo, ele vai falar aí da antecedência. Isso aí, modéstias à parte, mas em algum momento eu ajudei a criação desse item, lá na época do Ronca. Como é que funcionava isso? Era assim, ó. Isso aqui acontecia muito em Belzonte. Mineiro é gente boa, né? Mas os mineiros, piloto, mala, eles faziam isso. Eles chegavam na sala IS, às 11h50. Queria apresentar um plano de voo completo. Antecedência mínima, 45 minutos. Aí ele não podia, ele estava doido para decolar. Chegou na sala IS e já queria chegar saindo. Apresentar o plano, entrar no avião e ir embora. Aí, às 11h50 o cara chegou lá. Ele não pode apresentar o plano para um horário anterior que não respeitasse aqueles 45 minutos. Então, 11h50 com mais 45 minutos vai dar 12, 40, 90, 12, 35. 45, 5, 4, 9, 12, 35. Isso. Aí o plano vai valer de 12, 35 para frente. O cara apresentava o plano. Esse caso aconteceu no AIS em Belo Horizonte. O cara apresentava o plano às 11h50. Queria decolar, não podia, tinha que respeitar os 45 minutos e até 12h35. Aí, plano está recebido? Tá, apertava a mão, obrigado.
ia até a porta, passava peroba, óleo de peroba na cara de pau, voltava e falava assim, quero fazer um CHG, desse plano que tinha 1 minuto que ele tinha entregue. Aí o cara, mas já? Ele falou, já. Lembrei aqui de uma coisa, aí fazia uma CHG, o que ele mudava? Mudava EOBT, e tirava essa EOBT e puxava para perto dele, e botava para as 12. E isto era imoral, mas não era ilegal. Isso era o termo é esse, isso era uma sacanagem. Mas não era ilegal. Até que uma vez, e começou a acontecer com alguma frequência em Minas e em São Paulo. Aí juntamos alguns colegas lá, controladores e tal. Enfim, cada um deu uma ideia, e a ideia desse dia que surgiu foi essa. Não, o cara poder fazer, ele pode puxar, mas desde que deixe um tempo mínimo, que ele respeite um delta X tempo. Outro exemplo. Às 11, o cara apresentou um plano para as 18. EOBT 18, que valerá de 18 a 18h45. No meio do caminho, aqui, às 15, ele resolve fazer uma CHG para trazer esse plano para perto dele. Pode? Pode. Às 15, ele pode mudar esse plano de 18 para 17? Tranquilo. Pode mudar o plano de 18 para 16? Pode. Qual é o limite? Até onde ele pode puxar o plano? É respeitar os 45 minutos, aqueles originais da apresentação. Ou seja, das 15, ele puxa até 15h45. Tira de 18 e traz para 18h45. Isso tudo se estiver fazendo o uso, né, sem o da internet. Porque o da internet, a apresentação mínima é de... Aí esse negócio de em vez de 45 seria tudo com 30 minutos. Então, uma questão hoje bem feita, ela se trabalhar esse assunto, a questão bem feita, ela tem que deixar de forma explícita. Se nós estamos falando aqui da apresentação pessoal na sala IS, aquela por telefone, aquela por fax, ou se está fazendo uso do recurso da internet. Por quê? Porque os prazos são diferentes. Os prazos, assim, a antecipação, prazo de antecipação. O prazo de validade é o mesmo, os 45 minutos, tá? E as demais regras iguais. Mas o prazo de apresentação é diferente. 30 minutos antes, internet, 45 minutos antes, se não for pela internet. For pessoalmente, fax, telefone, escambau. Tranquilos? Então, só para fechar, voltar no item. No caso de antecipação da EOBT, a antecedência mínima para a aceitação da alteração correspondente será, considerando-se a nova EOBT proposta, a mesma exigida para a apresentação do respectivo plano. Beleza. Então, moçada, por hoje é isso, né? Para mim, não sei que dia você vai assistir isso, mas para mim, bom final de semana. E estiver assistindo aí, se for uma sexta-feira, sextou aqui, sextou aí. Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Abraço.